Acidente fatal entre um caminhão e um ônibus com jovens na Guiana Francesa que estavam a caminho da Jornada Mundial da Juventude. E você vai ver também nesta edição do Jornal da Amazônia. A Arquidiocese de Manaus realiza atividades da Pré-Jornada Mundial da Juventude. Unidade gestora do Projeto Copa realiza programação com empresários do setor de alimentos. A atividade visa valorizar o setor durante e após a realização da Copa do Mundo. Policiais aprendem técnica de arte marcial israelense para atuar nas ruas. O treinamento tem o intuito de diminuir a utilização de armas de fogo nas abordagens. Gestores de saúde do Pará e Amapá discutem pacto para atender população do Vale do Jari. Está no ar o Jornal da Amazônia. Boa noite. Uma pessoa morreu e 5 ficaram gravemente feridas em um acidente entre um caminhão e um ônibus que transportava participantes da Jornada Mundial da Juventude na manhã de hoje, na Guiana Francesa. De acordo com um comunicado divulgado pelas autoridades, o acidente ocorreu em uma estrada no oeste do país às 8 horas da manhã local. Uma avaliação inicial relatou uma morte e 5 gravemente feridos, entre os 23 ocupantes do ônibus e os 3 do caminhão. Ainda segundo o comunicado, os passageiros do ônibus são jovens católicos que estavam na rota para o Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude, que começa na segunda-feira no Rio de Janeiro. O comitê organizador local da jornada manifestou solidariedade às famílias das vítimas. A Arquidiocese de Manaus realizou hoje uma coletiva de imprensa, onde o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, apresentou algumas atividades da Pré-Jornada Mundial da Juventude em Manaus. Como preparação para o encontro internacional dos jovens com o Papa Francisco, nesta semana acontece em todas as igrejas católicas do Brasil a Semana Missionária, conhecida também como Pré-Jornada. Há atividades hoje, por exemplo, haverá noites culturais em várias paróquias aqui da nossa arquidiocese. Nós teremos uma missa de envio, de 19, sexta-feira, às 19 horas, lá na igreja de São José. É o momento das famílias, das comunidades enviarem os peregrinos da nossa igreja toda. Todos estamos convidados a participar. No dia 28, durante a vigília, que estará acontecendo no Rio de Janeiro, haverá uma vigília ainda sem local determinado, mas vamos comunicar isso nos próximos dias. Um grande telão, onde os jovens que estão aqui em Manaus, que ficaram, as famílias dos que foram, poderão juntos estar em comunhão com a vigília que vai estar acontecendo lá no Rio de Janeiro. Na ocasião, o arcebispo de Manaus também falou sobre as possíveis manifestações durante o evento. As manifestações, elas preocupam, mas não assustam, né? Acredito que podem haver manifestações de vários tipos. São pessoas que têm o direito de fazerem isso. Nós vivemos num país democrático e a verdade liberta. Então, só esperamos que os que fizerem isso façam sem violência, com respeito, nos lugares determinados, até por uma questão de boa educação. Durante a coletiva, o arcebispo também anunciou a aceitação pelo Papa ao pedido de demissão de Dom Mário Pascoaloto, já que o mesmo completou 75 anos no mês de junho. A partir de hoje, Dom Mário passa a ser bispo auxiliar emérito. Vítimas do acidente da aeronave BE-58 que caiu ontem em Manaus após o procedimento de decolagem continuam internadas em estado grave. Na manhã da última terça-feira, uma aeronave modelo BE-58 caiu no Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. A bordo estavam 6 pessoas. O piloto e 2 passageiros faleceram no local. As outras pessoas foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. De acordo com o boletim médico, uma das vítimas, Edson Oliveira, de 30 anos, está com 95% do corpo com queimaduras, portanto está em situação crítica. Vanessa Guedes, de 32 anos, e Adonai Pessoa, de 41, estão com pelo menos 50%. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Naine Carvalho, para o Amazonsat. Um treinamento com a Polícia Civil do Amazonas para reduzir a utilização de armas de fogo está sendo realizado em Manaus. Os servidores das delegacias integradas de polícia, os DIPs, e das 6 seccionais
participam do treinamento com técnicas israelenses. Krav Maga é uma técnica de combate corpo a corpo que envolve técnicas de luta, agarramento e golpe. Krav Maga é muito importante para as defesas pessoais, justamente no momento que você não puder enfrentar o seu oponente armado. As técnicas de defesa, tanto sem faca como com faca, elas ajudam bastante. Ele ajuda bastante a não utilizar arma de fogo, só imobilizar o oponente sem a utilização da arma de fogo. A técnica foi criada em Israel na década de 40. Os golpes são curtos e aplicados em pontos estratégicos do corpo. A técnica é para derrubar o agressor de forma rápida e com eficácia. São técnicas exclusivas para defensa pessoal, tanto para pessoal civil como para policial y militar. En este caso son adecuadas para la policía civil, para tipo de funciones tanto de operaciones especiales como para protección de personalidades. Hoy aquí estamos usando a nivel policial tanto desarmado contra arma branca, arma de fuego, con faca, que utilizamos aquí las de madera o la típica faca de policial, y también armas de fuego. Armas de fuego son para tirar el arma del cobre ou para quando se é agredido tem uma reação rápida. A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil promoveram um almoço com diretores do Amazonas com o objetivo de discutir projetos e colher novas ideias para melhorar o atendimento aos clientes. Entre os assuntos debatidos junto a autoridades estão o Banco do Brasil útil à sociedade e a defesa dos direitos legítimos dos funcionários, uma forma de contribuir para o melhor desenvolvimento do país. Para apreciação pelas partes, forças produtivas, governos, porque entende que assim é que se pode fazer uma modificação, ou pelo menos se pensar numa modificação mais consistente, porque com a participação das forças produtivas, governamentais, políticas. Entre as ideias, a Associação dos Funcionários do Banco do Brasil deve lançar ainda em outubro deste ano o projeto Repensando Estrategicamente, como forma de atender às necessidades da sociedade. A maior associação de uma única empresa da América Latina. E os funcionários do Banco do Brasil, a partir do próximo mês de outubro, estarão lançando o projeto Repensando Estrategicamente o Banco do Brasil, para debater como é que o Banco do Brasil pode ser mais útil à sociedade em cada região do país. De acordo com o vice-presidente de Relações Públicas da ANAB, para obter os resultados esperados, os meios de comunicação também devem contribuir neste processo, como a Rede Amazônica, por ser a maior empresa de comunicação da região norte. A maior rede aqui da região, e a ideia nossa é que todas as propostas que começarem a ser debatidas a partir do próximo outubro, aqui na região, possam ser divulgados pela Rede Amazônica, entrevistar e transformar isso até numa possibilidade de debate político envolvendo a sociedade que está se manifestando nas ruas, querendo maior participação. O prefeito Arthur Neto, em coletiva realizada no Palácio Rio Branco, anunciou medidas em relação a melhorias no transporte coletivo e a requalificação do Centro Histórico de Manaus. Uma das decisões do prefeito foi disponibilizar estacionamento pago em vias públicas do centro de Manaus. Segundo ele, a cobrança vai começar ainda neste ano, por meio do sistema Zona Azul. O sistema Zona Azul vai funcionar nas ruas Leonardo Malcher, Luiz Antoni, Henrique Martins e Avenida Joaquim Nabuco. Ele estabelece a perspectiva de 15 mil vagas no quadrilátero que foi aqui descrito. E nós vamos licitar uma empresa que receberá concessão para fazer a implantação desse sistema. Vai ser, pela rotatividade, extremamente bom para o trânsito, extremamente confortável para quem se dirigir ao centro de Manaus. Arthur Neto também aproveitou o momento para assinar decretos para investigar empresas de ônibus, consórcio para as empresas de transporte e congestão do sistema de bilhetagem. Duas que não dependem de decreto, que são a Câmara de Compensação, que vai ser aprofundada e que vai virar daqui a pouquinho consórcio operacional para nós equilibrarmos o sistema. Quem tem linha boa e superavitária vai passar dinheiro para quem tem linha ruim e deficitária. O sistema tem que se equilibrar.
Tem 5 empresas em boa situação, das 10, e tem 5 em situação ruim, uma delas em situação muito difícil, a Global, que deve só de FGTS 14 milhões de reais. A regulamentação do comércio de vendedores ambulantes para trabalhar em centros comerciais populares fez parte da discussão. Então, eu creio que foi muito bem recebido pelos camelôs, creio que vai ser um grande avanço, além de ser um shopping extremamente bonito, vai ser, portanto, um bom pontapé inicial para a revitalização do centro da cidade. Veja a seguir, em Humaitá, no sul do Amazonas, produtores rurais protestam pelo abandono de assentamento. E aeroportuários do Amazonas entram em estado de greve e anunciam data para paralisação.